Olá, então, sejam bem-vindos todos os nossos alunos aí da graduação para a nossa web sobre as provas, né, pessoal? Então, hoje nós vamos falar sobre as provas A1 e provas AF. Meu nome é Bruna Caritá, eu sou coordenadora do Polo aqui de Piracicaba Alto, e estão comigo aqui hoje na aula a Ariane, que é a nossa responsável acadêmica aqui pelo Polo de Piracicaba, e também a Noélia, que é a responsável acadêmica pelo Polo de Ribeirão Preto, tá? Então, essa aula é compartilhada entre os dois polos, de Ribeirão e de Piracicaba, que as orientações são as mesmas, o sistema é o mesmo, tá? Então, caso vocês tiverem dúvidas, né, enquanto eu for passando as explicações, vocês podem colocar essas dúvidas no chat, tá? Que a Noélia e a Ariane vão me auxiliar aí na resposta para vocês. Coloquem a dúvida para todos, tá, pessoal? Porque às vezes vocês mandam no privado, né, para a Ariane ou para a Noélia, coloquem a dúvida no chat para todos, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outros alunos também. E aí, a Ariane ou a Noélia me auxiliando aí nas respostas, vocês já também têm as orientações aí certinho, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente já iniciar. Cadê? Aqui. Tudo bem? Todos enxergam aí o slide? Coloquem um ok para mim no chat, por favor. Vocês estão visualizando? Vinícius, ok, ok. A Maria. Felipe, ok. Carol Ferrari, ok. Keila. Belezinha, então, pessoal. Agradeço pelo feedback. Durante a aula, vão me dando feedbacks, tá? Porque a gente faz aula online, então estamos aqui ao vivo, né? Vocês podem perguntar, eu vou respondendo, enfim, e a gente vai interagindo dessa forma aqui na aula, tá bom? Então, hoje nós vamos falar, então, das orientações sobre as provas regimentais, a A1 e a F, né, que já serão nessa semana. Essa aula tem a duração de em torno de uns 40 minutos, então até umas 18h40 eu vou estar finalizando as orientações, depois a gente deixa aí uns 20 minutinhos finais para dúvidas, se vocês quiserem abrir o áudio, participar, interagir, né, a gente vai solucionando as dúvidas de vocês, tá? Então, como eu já me apresentei, meu nome é Bruna Caritá, eu sou coordenadora aqui do Polo de Piracicaba Alto, né? Estão comigo aqui na aula me auxiliando aí a Ariane, que é também a responsável acadêmica aqui por Piracicaba, e a Noélia, responsável acadêmica por Ribeirão Preto, tá? Então, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, pessoal, antecipação das disciplinas de dezembro, todos estão cientes, os tutores avisaram nos avisos, né? O Polo envia e-mail aí para os alunos de orientação, os tutores também encaminham os avisos das disciplinas para o e-mail dos alunos e a universidade também. Então, vocês foram orientados aí que as disciplinas de dezembro foram antecipadas para novembro, isso acontece todo final de semestre, tá? Quando é primeiro semestre, essa antecipação também acontece com as disciplinas de junho, então sempre o último mês do semestre ele é antecipado, justamente para os alunos poderem ter tempo de fazer as atividades A2 e também ter tempo de fazerem a prova, tá? Então, as atividades A2, que são aquelas atividades de sistematização dentro das unidades, das disciplinas, elas já estão abertas desde o dia 10 de novembro e elas fecham agora, quarta-feira, dia 1/2. Isso para as duas disciplinas, de novembro e de dezembro. Se você tiver mais de uma disciplina por mês, todas elas estarão abertas lá de novembro e dezembro. Lembrando que a S ela vale 4 pontos, que é esse ponto que vai ser somado com a sua prova, tá? Lembrando aqui, então, sobre o sistema de notas, né? Só para vocês entenderem, porque eu comecei falando de nota 2, né? Então, que é aquela nota mensal que você faz dentro do Blackboard, nas atividades de sistematização, dentro de cada unidade, você vai ter um grupo de exercícios para responder, né? Então, você faz no Blackboard, né? No mês de vigência da disciplina. Lembrando que as atividades de novembro e dezembro fecham no dia 1/12, tá? Na quarta-feira. Essa nota que vale 4 pontos, né? Que é a nota máxima, ela vai ser somada com a sua prova semestral, que vale 6, né? Tanto os exercícios A2 quanto os exercícios de prova, elas são questões de múltipla escolha, e aí tem certinho quantas questões caem na prova, o que é. Como que funciona essa prova A1?
Então, ela tem 6 questões por disciplina, mais 2 questões de conhecimentos gerais. Cada questão tem uma nota de acerto aí, se vocês quiserem anotar esses... eu vou repetir também essas orientações aqui durante essa aula, tá? Mas cada acerto na questão por disciplina, ela vale 0,8. Então, se você acertar 6 questões da disciplina, você tem 4,8 de nota, mais as 2 questões de conhecimentos gerais. Cada questão de conhecimentos gerais vale 0,6, dando um total de 1,2, né? 1,2 pontos. Então, esse 1,2 vai somar com a nota da disciplina, 4,8, né? Para ser a nota máxima 6, certo? Então, veja que a nota de conhecimentos gerais, ela é comum para todas as disciplinas, tá? O que vai variar a nota de uma disciplina para outra é a questão de quantas você acertou aí por disciplina e também por conhecimentos gerais, certo? Então, essa nota A2 que vale 4 pontos e a nota A1 que vale 6, elas são somadas para dar a sua nota final aí da disciplina, tá? Nessa somatória, então, se você atingiu acima de 6 pontos, você está aprovado. Se você não atingiu 6 pontos, que é a média, você está reprovado e precisa fazer a avaliação final, tá? Então, para que serve a avaliação final? Para os alunos que não somaram a média, né, nessa A2 ou A1, ou não fizeram A1 por algum motivo, ou esqueceram de fazer A2 e não atingiram 6 pontos na nota 1. Então, se você não atingiu a média, você vai ficar de AF, tá? O que cai na F? Então, ela vai cair as disciplinas que você não atingiu a média, né? Caso você tenha atingido a média de algumas, você não faz, você só vai fazer a prova das disciplinas que você não atingiu a média. Também são 6 questões por disciplina, 2 questões de conhecimentos gerais. A nota da avaliação final, ela não soma com a sua nota da 1, ela substitui a nota da 1, né? Então, ela não vai somar mais e te ajudar na média, não. Para fazer a sua média, vai valer a nota 1 ou a nota F, a nota que for maior, é o que o sistema vai considerar. Certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Tem que ficar clara essa parte de notas para vocês entenderem. Tudo bem? Me dê um ok aí no chat, por favor. Isso aqui é coisa que a gente passa na aula inaugural, né? Tá bem já mastigado aí para vocês, mas os calouros que estão ingressando, que estão aqui na aula hoje, ficam com algumas dúvidas, então por isso que eu estou repetindo essa parte de notas, tá? Então, vamos lá. Vamos falar, então, especificamente da nota 1, que é a da prova, que já vai ser realizada agora sexta-feira, certo? Então, as provas A1, elas serão online, né? Como eu faço esse acesso? É lá na área do aluno, vida acadêmica, consulta de provas. Tem alguns slides aí para frente que eu vou passar certinho o caminho, tá? Elas estarão abertas do dia 3 e 4 de dezembro, que é agora, sexta e sábado. E o que cai nessa prova, pessoal? Disciplinas de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, mais as 2 questões de conhecimentos gerais, tá? Lembrando que a prova, ela abre no dia 3, sexta-feira, a partir das 8 da manhã, tá? Às vezes o aluno ele quer fazer a prova na madrugada do dia 3, não vai estar aberto, tá? Essa prova, ela abre a partir das 8 da manhã da sexta-feira e ela fica aberta até o sábado, às 23h59, tá? O que é importante falar aqui de todas essas disciplinas, né? O aluno vai fazer a prova das disciplinas que ele estudou no semestre conforme o ingresso dele. Não sei se vocês se lembram, o ingresso do EAD ele é mensal. Então, eu tive alunos que entraram em agosto, alunos que entraram em setembro, alunos que entraram em outubro e alunos agora que ingressaram em novembro. Então, por exemplo, eu deixei um exemplo aí para vocês, né? Então, é muito importante que vocês saibam o mês do seu ingresso, porque é a partir daquele mês que você vai ter as provas para fazer, tá? Eu coloquei um exemplo aí, né, que os alunos calouros, por exemplo, que ingressaram agora para novembro, vão fazer só as provas de novembro e dezembro, certo? Mais as questões de conhecimentos gerais, certo? Ficou claro isso aqui, pessoal, das disciplinas, o que cai, o dia, o horário da prova? Vocês têm alguma dúvida? Me dê um feedback no chat aí, por favor. Está tudo certo, entenderam? Alessandro, tudo claro? Felipe, ok? Sim, sim, ok. Aline, sim. Matheus, ok. Belezinha, então. Vamos passando para frente. Então, caso eu não consiga a média, né? Ou não faça a prova, você pode fazer a F do dia 17 a 18. Para que funciona a F? Disciplinas que você não alcançou a média,
Ou se você não fez a prova 1, sei lá, o aluno esqueceu, né? Ou né, esqueceu da data. Entrou lá para fazer a prova no dia 5, domingo. A prova já fechou, você perdeu a prova, tá? Então, a F ela funciona para alunos que perderam a 1 por algum motivo ou que não alcançaram a média em algumas disciplinas. E ela vai ser no dia 17 e 18 de dezembro. Lembrando, né, pessoal? Eu já vou falar, Felipe, tá? Dos dias dos resultados, tá? Já vou falar. Então, lembrando, pessoal, a F para os alunos que não fizeram a 1 ou que não alcançaram a média, são 6 questões por disciplina, tudo que eu já tinha falado até naquele slide anterior. E a nota da F, ela substitui a nota da 1, valendo a maior nota, tá? O Felipe perguntou aí sobre o dia que sai o resultado, né, Felipe? Eu já vou chegar lá, tá? Então, fique ciente que essa semana vocês têm prova e eu já chego lá. Espera aí. E o que cai na prova, certo? Todas as unidades... Keila, também já foi, já vou chegar lá. Deixa eu ver, muitas dúvidas. Vamos lá. Quanto tempo tem para realizar a prova? A Keila perguntou. Keila, são 4 horas de prova, tá? Eu também vai ter um slide específico disso, tá? A Juliana perguntou, se não alcançar a nota na 1, somente em uma disciplina, na F eu faço somente essa disciplina? Isso, Juliana, correto. Imagina que você tem aí 5 disciplinas que você vai fazer prova e só em uma delas você não passou. É só essa que você vai fazer a F, tá? É isso mesmo, entendeu corretamente. Então, o que vai cair nessa prova? As disciplinas de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, de acordo com o ingresso, né, do mês que vocês ingressaram, como eu já falei. Cadê? Acho que esses slides são errados, viu, gente? Cadê? Tá aqui. Aí. Então, as unidades de estudos, né? Todas as unidades das disciplinas. Aonde que eu vejo isso? Lembra lá nas minhas notas? Dentro da área do aluno, vida acadêmica, minhas notas detalhadas, vão ter lá as disciplinas que você está estudando no semestre e o mês correspondente, tá? Lembrando que para algumas disciplinas, eu até vou falar isso no slide anterior, de estágio, projetos e tal, não tem prova, tá bom? Então, estou na dúvida quais disciplinas eu tenho para fazer a prova. Dê uma olhada lá na sua área do aluno, vida acadêmica, minhas notas, que vocês vão encontrar o nome e o mês da disciplina para compararem lá com o que está no Blackboard e saberem certinho o que vocês têm que estudar, tá? Também vai cair na prova, pessoal, 2 questões de conhecimentos gerais. Aonde estão esses conhecimentos gerais? Para todos os alunos, pessoal, abriu lá em cursos, né, dentro do Blackboard, o Conhecimentos Gerais 2021/2. Tá? É dentro dessa disciplina que existem 2 temas de estudos para vocês estudarem, para vocês poderem responder essas questões. Aqui eu coloquei um print, né, de como vocês vão visualizar isso dentro da disciplina de conhecimentos gerais, né? Então, vocês podem clicar, né, dentro da disciplina no Blackboard em material de estudo, tá? Lá vai ter aí as duas, você depois de clicar em iniciar, vai abrir esses 2 temas. Então, o primeiro tema é Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e depois o tema de conhecimentos gerais da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para vocês estudarem um pouco como funciona isso. Dentro da disciplina de conhecimentos gerais, né, tem ali os temas, dentro de cada tema tem artigos, vídeos, links para vocês realizarem os estudos, para vocês terem os conhecimentos para poder responder as 2 questões que vai cair na prova, tá? Aqui também tem um simulado, certo? Caso vocês quiserem testar aí os conhecimentos, eu estudei e tal, li os textos do Conhecimentos Gerais, vou fazer aí o simulado para ver se eu entendi direito, enfim, se está tudo certinho, tá? Então, por isso que é importante, se vocês não entraram ainda nessa disciplina de conhecimentos gerais, acessem essa semana para vocês poderem dar uma olhada nos conteúdos e fazer os estudos para a prova, tá? A Daniele perguntou, em cada disciplina terá 2 perguntas referentes a conhecimentos gerais? Não, Daniele, são 2 questões somente. Você vai responder 6 questões por disciplina e somente 2 questões de conhecimentos gerais. Não são 2 para cada disciplina, são somente 2, tá? Uma de cada tema, às vezes pode ter mais de um tema, enfim, né? Mais de uma pergunta do mesmo tema, quero dizer, mas vocês vão responder somente 2 questões, tá? Passando aqui, ó, eu até comentei isso lá no início, né?
Então, algumas disciplinas, pessoal, elas são atividades práticas, ou elaboração de projetos, ou, por exemplo, o estágio, prática de ensino, tem disciplinas práticas dos cursos aí de artes visuais, que o aluno tem que fazer um trabalho e entregar, outros cursos, por exemplo, de projetos de competências, enfim, projetos multidisciplinares. Esses tipos de disciplina não tem prova, tá? E vocês conseguem verificar isso dentro lá dos avisos da disciplina, e para cada disciplina existe um dia específico para você entregar essa atividade, tá? Então, caso você perca esse prazo para você enviar essa atividade, se você tiver essas atividades abertas aí, essas disciplinas, tá? É somente esse tipo de avaliação. Então, não tem prova dessas disciplinas práticas e de projetos, tá? O aluno tem que fazer a entrega lá da atividade proposta dentro do Blackboard, tá bom? Como que eu vou realizar, assim, a prova, né? Vamos entrar agora no passo a passo para vocês entenderem aonde vocês vão acessar essas provas. Então, o que a gente recomenda, né? Qual é a recomendação da universidade? A prova tem que ser realizada por um computador, tá? Não realizem a prova por celular. Por que não? Porque o sistema de provas, ele é feito a visualização dele, o layout, para ele ser visual no computador. Pode ser que você acesse a prova pelo celular, dê erro, você não consiga visualizar as questões, enfim, tenha dificuldade, pode ser que você não consiga nem entregar a prova, tá? Então, façam a prova de um computador ou um notebook que vocês tiverem. Se vocês não tiverem computador em casa, ou ninguém que consiga, né, habilitar um computador para vocês, vocês podem vir até o polo para vocês fazerem a prova aqui do polo do nosso laboratório. Eu hoje, inclusive, estou aqui no laboratório do polo dando essa aula para vocês. Então, a gente também fica à disposição. É importante que isso fique bem claro, tá, pessoal? Realizem a prova pelo computador. Também é importante vocês utilizarem o navegador Chrome para fazer a prova, o Google Chrome, tá? Já tivemos alunos que usaram outros navegadores e deram erro na prova, tiveram dificuldades, tá? Então, a plataforma de provas, né, que é o Prova Fácil, que é a plataforma de provas, ela funciona perfeitamente no computador e com o Google Chrome, tá? Certifique também que você está com uma conexão de internet adequada, está tudo certo, tá? Para você não ter nenhum pico ou falta de internet enquanto você estiver realizando a prova. A dica principal, pessoal, não deixe para o último dia, tá? Tentem fazer logo no primeiro dia ou no período da manhã. Por que a gente fala isso? Porque os horários de funcionamento do polo, na sexta e no sábado, é até às 19 horas na sexta, e no sábado até 1 da tarde. Então, se você for fazer sua prova, por exemplo, sábado à tarde, e ficar com alguma dúvida, a gente não vai poder te auxiliar, certo? Você não vai poder ligar no polo, porque a gente já vai estar fechado, certo? Se você está seguro, sabe o que você tem que fazer e tal, realiza a prova no sábado à tarde, não tem importância, tá? Mas a gente pede, caso vocês estiverem um pouco inseguros, é a primeira vez que faz a prova online, tente realizar a prova em algum dos horários em que o polo está aberto, ou podem vir até o polo também para realizar as provas por aqui, tá? E quando abrir as provas, veja se todas as disciplinas que você precisa realizar estão lá, tá? Lembrando que para cada disciplina são 6 questões, tá bom? Quando você abrir a prova, essa é a primeira e a mudança a mudança principal que vai ter nessa edição de provas, tá? Geralmente, em provas anteriores, os alunos tinham 2 tentativas. Esta prova, o aluno terá uma única tentativa de prova para poder fazer, tá? Então, é importante que vocês façam os acessos e se concentrem, né, se dediquem para fazer essa única tentativa de prova. É uma tentativa de prova somente, tá? Ah, mas e se eu tiver, por exemplo, problemas na minha prova, enfim, como eu posso realizar uma segunda tentativa? Vocês podem, tá? Mas ela vai ficar num outro caminho, né, que está descrito como nova avaliação, e você só vai poder acionar essa segunda tentativa quando você já tiver finalizado a primeira tentativa. Então, finalizou a primeira tentativa, enviou, entregou, tive um problema, ou caiu minha internet, voltou, mas eu consegui entregar a primeira prova. Mas eu fiquei inseguro, quero tentar a segunda. Você pode, mas você só pode depois que a primeira estiver finalizada, tá?
Se você ainda tiver com a primeira tentativa aberta, você não consegue ativar a segunda tentativa paralelamente. O sistema vai pedir para você finalizar a primeira tentativa, então ela vai ser cancelada, nem acesso mais você vai ter para ver o que errou, o que acertou, tá? Então, automaticamente, se você optar pela segunda tentativa, a primeira tentativa ela é cancelada e ela nem aparece mais no sistema e vai valer a nota dessa segunda tentativa, que seria a última tentativa no caso, tá? Então, o que a faculdade quer com esse novo processo? Que o aluno tente realizar em somente uma tentativa. Lógico, se você tiver um problema, porque a gente sabe que é sistema, alguma coisa pode acontecer, você pode acionar essa segunda tentativa sabendo que a primeira tentativa vai ser cancelada, você nem vai conseguir visualizar mais ela some do sistema, tá? Justamente para você ter somente uma prova lá que você realizou, certo? Ficou clara essa parte da segunda tentativa, gente? Isso é muito importante vocês ficarem atentos, porque caso vocês tiverem algum problema, existe sim a possibilidade de fazer uma segunda tentativa, mas existem novas regras aí, certo? Tudo bem? Ficou claro? Eu vi o chat falando aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui. O Edu entrou. Oi, Edu. Tudo bem que você entrou só agora? Está sendo gravada a aula, tá? Depois eu disponibilizo certinho, tá? O Felipe, caso não esteja todas as disciplinas na hora que abrir, o que fazer? Felipe, a Arene respondeu, né, que você pode entrar em contato com o Polo para a gente verificar com o setor de avaliação, tá, o que pode ser feito. Existem também outros recursos de prova que você pode pedir, mas sempre entre em contato com o Polo para a gente poder avaliar e te orientar, tá? Aí o pessoal entendeu da segunda tentativa, que ficou claro, tudo certo, beleza. Então, eu ainda vou repetir ainda essa parte de segunda tentativa para frisar bastante aí para vocês, tá? Agora sim, então, aonde eu acesso a minha prova? Né? Então, a prova, pessoal, o acesso dela é via área do aluno, vida acadêmica, consulta de provas, conforme está no print aí, tá? Quando você clicar em consulta de provas, vai abrir uma nova aba da internet, né, com o seu nome, o seu número de matrícula, e 3 opções aí, prova online, provas já realizadas e requerimento. Você vai acessar o prova online, tá? Que é onde vai estar aí a sua prova, tá bom? Clicando em prova online, ele ainda vai abrir ali para você validar as informações, falar que são 4 horas de prova, que você está ciente que você vai começar a prova, e ainda assim você tem que clicar ali, estou ciente, iniciar a prova. Porque tem todos esses avisos. Porque às vezes o aluno fala, eu não sabia que eu abri a prova. Não tem como não saber, pessoal. Vai estar lá num aviso deste tamanho, e você vai ter que clicar que você concorda e vai ter que clicar para iniciar a sua prova online, tá? Então, fazendo esse passo a passo, sua prova vai abrir, certo? Lembrando que aí ela vai contar 4 horas de prova, né? Então, tem um reloginho aqui em cima que vai contar para vocês, né? Um reloginho regressivo que vai contando o seu tempo de prova. Enquanto isso, você vai lendo ali, respondendo as questões. Aí, o próprio sistema, ele vai te deixar a par aqui, pessoal, né? Então, aqui tem a parte do reloginho, e aqui ele vai te informar se as questões que estão em branco ainda não foram respondidas, as que estão amarelas é porque você clicou e não salvou, e a verde é aquele que você clicou, está salvo, né? Já está certo lá, tá? Enquanto a prova estiver aberta, você pode, por exemplo, eu acho que a questão número 1 é a alternativa A, clicou na A. Depois, durante a prova, ainda você volta naquela questão e fala, não é a A, é a B, coloca a B. Você pode. Enquanto a prova estiver aberta, você pode alterar as questões, que você achar que é a correta ou não, tá? O sistema ele vai te dar essas orientações, então, do que você já respondeu, o que falta você responder, certo? Quando você abre a prova, ela vai abrir em modo de tela cheia, tá? Caso você tente minimizar a prova, alguma coisa assim, o sistema ele vai te dar um aviso que você não consegue minimizar, que você tem que continuar em tela cheia. Por que isso, pessoal? Então, na hora que você abrir a sua prova, você não vai conseguir sair do site para fazer consultas, nada disso, tá? Então, abriu a prova, você tem que realizar a prova, certo? Como vocês vão estar em casa, se você tiver anotações, alguma coisa impressa, né? Ou outro dispositivo para você constar, você também pode fazer, mas enquanto você estiver com a prova aberta, tá? Você não consegue sair dessa tela, tá bom? Depois que você finalizou todos os preenchimentos, tá vendo? Aqui do lado
vai aparecer tudo em verdinho, né? Porque você já respondeu todas, tá? Depois de respondidas todas, você pode clicar em entregar a prova. A Renata perguntou, as questões são separadas por disciplina ou vem tudo misturado? São separadas por disciplina, Renata. Não é tudo misturado, não. Vai ter o nome da disciplina, a questão. Então, por exemplo, imagina a disciplina de contabilidade. Aí vai ter contabilidade, disciplina, contabilidade, questão 1, questão 2, até as 6 questões e assim por diante, tá? Tudo separadinho, fica tranquilo. Então, você foi lá, respondeu tudo, está tudo verdinho, vou entregar minha prova, clique em entregar prova, certo? Se todas as questões estiverem respondidas, elas vão estar assim, ó, 14 de 14 respondidas, tudo verdinho, entregar minhas provas. Se mesmo assim você estiver inseguro, quiser voltar para as questões, rever algumas questões, você ainda pode voltar para as questões, que é essa seta em vermelho aí a sua prova abre de novo para você rever alguma questão, se ficou com dúvida, se foram todas e tal, se está tudo certo, beleza. Aí vai entregar a prova de novo, ele ainda pede novamente, entregar minha prova, aí você clica novamente realmente para poder entregar, tá? Então, veja, o aluno também não consegue entregar a prova, sem querer eu entreguei minha prova. Não, são pelo menos 2 cliques para você entregar a prova, certo? Lembrando aqui, você vai ter esse primeiro clique, você vai ter esse primeiro clique dessa setona vermelha aqui de entregar a prova, depois você vai ter ainda a possibilidade de voltar ou realmente para entregar a prova, certo? Então, entregue a prova quando você tiver certeza que você respondeu tudo certinho, tá? Caso você tenha respondido, tenha algumas questões estiverem em branco, né? Igual aqui. Ele vai te dar, ó, você tem 10 questões, você só respondeu 3, certo? Você pode voltar e conferir minha resposta para poder voltar para a prova e entregar. Então, veja, você pode voltar ainda para a prova, você tem 2 chances ainda de voltar para a prova. A primeira, antes de entregar, e depois, caso você não tenha respondido tudo. O que a gente orienta? Bruna, eu não quero responder mesmo, eu quero deixar em branco. Você pode entregar a prova em branco também, mas é importante que você responda, porque somente questões respondidas você tem direito a recurso, tá, pessoal? Imagina um aluno fala assim, não, essa questão aqui eu deixei em branco porque ela não tem nada a ver com a minha disciplina. Não faça isso. Se a questão estiver em branco, você não pode ter recurso de questão, nem pedir nada relacionado àquela questão, tá? Então, mesmo se você tiver na dúvida se aquela questão realmente está no conteúdo, se foi falado isso na disciplina ou não, responda. Somente questões respondidas têm direito a recurso de questão, tá? Porque depois você pode questionar essa questão que você não entendeu, enfim, lá pelo recurso de questão. Se você respondeu, se você não respondeu, não cabe recurso, tá? Então, responda todas as questões, mesmo que você chute, enfim, não tenha certeza de que aquilo está no material ou não, responda, e aí lá na frente você pode depois pedir um recurso de questão, tá? A Tassiara, cheguei depois do início, conhecimentos gerais. A Maria até já respondeu, obrigada, viu, Maria? Mas eu vou ler de novo a pergunta da Tassiana. Cheguei depois do início da apresentação, conhecimentos gerais são 2 questões por cada disciplina, exemplo, cursei, eu terei 6 perguntas de conhecimentos gerais ou 2. Tassiara, é o que a Maria respondeu, são somente 2 questões de conhecimentos gerais, tá? Então, você vai fazer ao todo, em toda a sua prova, 2 questões de conhecimentos gerais, cada uma vale 0,6, tá? Se você acertar as 2, você tem 1,2 pontos, tá? E a Maria até já tinha respondido aqui. Obrigada, viu, Maria? Ficou claro, pessoal, essa questão de responder todas as questões, mesmo que você não tenha certeza, mesmo que você ache que aquilo não estava no seu material de estudo, ficou claro isso? Sempre responda todas, porque somente questões respondidas têm direito ao recurso, tá? Caso aquela questão estiver errada, alguma coisa nesse sentido, tá? Caso você, alguns alertas aí que é importante, se você, por exemplo, tiver com a sua prova aberta e cair a internet ali da sua casa, ele vai te dar uma tarja vermelha que a sua prova vai ficar travada, tá? E ele vai ter aí esse aviso em vermelho, né? O computador perdeu a conexão e tal. Sua prova não vai cair, ela vai ficar travada ali, certo?
Enquanto o seu computador estiver reconectando, ele vai te dar esse aviso em amarelo. Então, você aguarda ele reconectar, né? Caso você tenha esse problema de internet na sua casa, ele vai ficar reconectando. Depois que ele conseguir conectar, ele tem o aviso em verde, que beleza, seu computador já está conectado, você pode retomar e finalizar a sua prova, tá? Falando de novo, né? Eu falei aqui, se cair a internet, então tem esses avisos. Mas e se, sei lá, o meu computador pifou, né? Fechou tudo, perdi a prova. Você ainda tem uma nova tentativa para fazer a avaliação, lembre? Mas o que é importante a gente falar dessa nova tentativa? Ela fica num outro caminho, e assim que você abrir essa nova tentativa, você ainda tem que fazer um outro caminho para poder acessar. E assim que você abrir, né, essa nova tentativa, a primeira prova que você fez não existe mais, ela é automaticamente cancelada do sistema, ela é deletada do sistema, você nem consegue consultar ela mais para ver o que errou, o que acertou, ela some do sistema, tá? Porque vai valer somente uma prova. Então, aonde que eu faço esse acesso da segunda tentativa ou dessa nova tentativa, caso a minha primeira tentativa dê um erro, feche tudo, acabe a internet da minha casa ou alguma coisa nesse sentido? Pelo mesmo caminho, vida acadêmica, consulta de provas, só que aí vocês vão entrar em provas já realizadas. Vejam, outro caminho. Lá para a prova 1, você entrou na caixinha de prova online. Para fazer essa nova tentativa de prova, no botãozinho de provas já realizadas, tá? Nesse botãozinho, então, o que vai ter ali? Quando você vai ter aí a segunda tentativa, você clica em fazer uma nova avaliação, né? Seria essa segunda tentativa. Você clica lá e ele vai aparecer aqui. Para você realmente poder abrir essa prova, você tem que digitar cancelar, que é como se você estivesse cancelando a sua primeira prova. E aqui embaixo você tem que escrever o motivo do que você está fazendo essa segunda tentativa, certo? Então, imagina assim, eu abri minha prova 1, né? Não sei o que aconteceu com o meu computador, enfim, fechou tudo, perdi a prova. Você pode fazer novamente uma nova tentativa de prova, entrando lá na área do aluno, vida acadêmica, consulta de provas, provas já realizadas. Aí ele vai abrir lá, ir para provas, tem que digitar cancelar e escrever o motivo. Perdi a minha primeira tentativa, o meu computador fechou, alguma coisa nesse sentido. Depois que você colocar ali essa justificativa, você pode clicar em abrir a prova para poder fazer essa nova tentativa, tá? Então, aí tem os exemplos certinho do que você tem que fazer. Então, veja que você precisa de um motivo específico para fazer essa segunda tentativa, tá, pessoal? Tudo bem? Aqui eu vou já para finalizando com as datas de recurso. Tudo bem? Ficou claro essa questão da nova tentativa, né, da segunda tentativa, caso vocês precisarem pedir, tiverem algum problema de sistema, ficou claro? Vinícius, sim. Maria, sim. Aline, Eduardo, Alessandro. Beleza. O João também, sim, ok. Então, pessoal, eu falei, né, toda a parte de provas, o que vai cair, as datas da prova, passo a passo como faz para vocês acessarem, sobre essa questão da nova tentativa, né? Então, quais as datas importantes? E, provavelmente esse quadro vocês já viram aí nas disciplinas, tá? Então, dia 3 e 4 agora, as provas A1. No dia 6/12, o aluno pode solicitar um recurso de questão, né? Caso alguma questão estiver repetida, alguma questão estiver errada. Lembra que eu falei? Somente questões respondidas têm direito ao recurso, tá? Lembre-se disso. A partir do dia 10/12, vai ter a divulgação das notas lá na área do aluno. Por que a gente coloca a partir de 10/12? Porque as notas sobem durante o dia. Então, às vezes o aluno olha lá 9 horas da manhã, minha nota não postou. Não, tem que aguardar e acompanhar ao longo do dia, que o sistema vai subindo essas notas ao longo do dia, tá? Se a minha nota subiu errada ou ela não subiu, né? Eu fiquei aguardando aí o dia 10 o dia inteiro. No dia 11, você pode solicitar atualização de notas justamente para fazer essa reclamação, tá? Depois aí as datas de AF, né? 17 e 18 os dias da AF. Dia 19, recurso de questão. A partir do dia 21, a divulgação das notas. E no dia 22, a data de atualização de nota, caso sua nota não tenha subido, tá? Eu vou especificar aqui cada tipo de recurso aqui para vocês entenderem, tá? O que é cada um. Então, vocês vão fazer a prova até o dia 4, né, que é sábado. No domingo, dia 5,
você já pode ver a correção da sua prova, tá? Onde que eu vejo isso? Você vai entrar lá em provas realizadas, ver documentos, né? Lá, área do aluno, vida acadêmica, consulta de provas, provas realizadas, ver documentos. Quando você abrir a sua prova, as questões em verde são questões que você acertou. E as questões em vermelho são questões que você errou, certo? Então, mas aí já é minha nota? Não, não aparece a nota aí. Aí é a correção, verdinho que acertou, vermelho que errou. Lembrando que vocês podem fazer as contas por vocês mesmos, certo? Cada acerto de questões da disciplina vale 0,8 e o acerto na questão de conhecimentos gerais 0,6. Lembrando que as questões de conhecimentos gerais, elas são somadas para todas as disciplinas, certo? Porque 6 questões por disciplina vai dar 4,8, depois você soma o que você acertou no conhecimento gerais, lembrando que a nota máxima é 6, ok? Então, a partir de domingo, você pode ir lá e consultar o que você errou, o que você acertou, certo? Se você vê lá, não, tinha uma questão repetida, ou uma questão que não fazia parte do material de estudos, mesmo assim eu respondi, no dia 6/12, que é segunda-feira, vai estar aberto o pedido de recurso de questão, tá? Que é justamente para esses casos, quando a questão, por exemplo, está fora do contexto da disciplina, ou se você tem certeza que aquela resposta é a correta e o sistema corrigiu que estava errada, questões repetidas, enfim, vários erros podem acontecer, e aí, se isso acontecer na sua prova, tá? Pode ser que não aconteça nada, mas se acontecer, na segunda-feira, no dia 6, você pode entrar com um pedido de recurso de questão. Esse pedido também é lá em vida acadêmica, consulta de provas, entrem por requerimento, certo? Esse é o caminho. A partir do dia 10/12, tá? Que é uma sexta-feira, as notas vão subir lá para a área do aluno, certo? Então, dentro de cada disciplina lá, vocês vão visualizar a nota da regimental e a avaliação A2 é para estarem lá. Lembrando que é para até essa data terem subido também as notas de A2, tanto nas disciplinas de novembro quanto as de dezembro. Das disciplinas anteriores aí do semestre, essa nota já é para estar lá migrada, tá, pessoal? A nota A2. O que vai migrar no dia 10 é a nota A1 da prova, certo? Lembra que é a partir de 10/12, então, ao longo do dia da sexta-feira, essas notas vão subindo, vão migrando no sistema e você pode acompanhar pela sua área do aluno, tá? Minha nota veio errada, eu somei lá, deu tanto e a minha nota migrou errado. Então, existe um recurso de notas, né, de atualização de notas, que vai estar aberto no dia 11, no sábado, tá? Para que serve, então? Então, você verifica a somatória lá na correção da sua prova, verifica o que foi migrado na área do aluno e vê se está certo lá, se foi migrado corretamente. Tá? Se for algum erro na nota da disciplina, você pode colocar um IAF, né, aí no pedido CA, ou se for algum erro na migração das notas de conhecimentos gerais, também você pode colocar por aí, tá? Lembrando que a 1 referente às disciplinas, ela vale 4,8, né, 0,8 por questão, e 1,2 as conhecimentos gerais, 0,6 por questão, certo? Então, mesmo assim, se essa nota migra errado, você também pode fazer esse pedido. Quando você for fazer o pedido, você tem que informar no pedido o nome da disciplina, o código da disciplina, qual a questão, né? Ou se for uma questão, enfim, o que aconteceu na migração da sua nota, para que a faculdade possa avaliar e corrigir a sua nota, certo? Se acontecer, tá, pessoal? Porque geralmente migra tudo certinho, acontece tudo certo, um ou outro aluno tem algum problema e por isso que existem esses pedidos de recurso, tá? Importante falar aqui, pessoal, viram que os recursos de provas, eles são em dias específicos, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui esse último recurso no dia 11. Eu não vi no dia 11, eu fui ver no dia 12 que a minha nota estava errada. Ela vai ficar errada, porque não tem especificamente um pedido no dia 12 para você atualizar a sua nota, certo? Lógico que a gente pode pedir de outras formas. Tem o CA de contingência, o Polo pode abrir um processo interno, que é uma CRP, para essa correção, mas veja, isso vai demorar, tá? Então, se você viu que a sua nota está errada ou vai pedir o recurso, se organize para pedir o recurso no dia correto. Porque fora esses prazos, a gente até consegue pedir, né, enfim, regularização, mas ela demora, enfim, tem
um outro prazo aí para que isso seja regularizado, caso vocês percam esses dias de recurso, tá? E aqui as datas de recurso da AF, né? Lembrando que a AF dias 17 e 18, recurso de questão da avaliação AF no dia 19, a partir do dia 21/12, essas notas sobem lá para a área do aluno da AF, e o dia 22/12, o prazo para o aluno solicitar atualização de nota, tá? Isso só para quem for fazer a AF. Se você, por exemplo, atingiu todas as notas na prova 1, você não precisa realizar a AF, está livre, já está praticamente de férias, né? O que é importante eu falar aqui, pessoal, nosso polo vai entrar em recesso no dia 19, tá? Que é no dia do recurso de questão. Lógico que antes disso, vocês vão estar todos orientados em passo a passo, como deve fazer esse pedido e tal. Mesmo assim, se nesse período que o polo está fechado, né, de recesso de fim de ano, você ainda tiver dúvidas, né, o atendimento pelo chat Stella, ele fica ativo até o dia 22, aí, que é o último dia de atualização de notas, tá? Então, mesmo com o polo em recesso, você consegue orientação direta da universidade, lá pelos atendentes que atendem o chat Stella. Para quem não sabe, a Stella é uma inteligência artificial na área do aluno, ela é um chat. Se você clicar lá, quero falar com um atendente, você vai ser direcionado para um atendente da Cruzeiro que vai te auxiliar. Lembrando que esse atendimento é das 9 às 18 horas, tá? Se você entrar à noite, por exemplo, só vai ter o robozinho da Stella mesmo ali para te orientar, certo? Mas entre 9 e 18 horas, os consultores atendem ali pelo chat Stella, certo? E aqui para a gente finalizar algumas dicas, né? Então, se você, primeiro, né, priorize as atividades de sistematização de novembro e dezembro, caso você ainda não tenha feito, tá? Porque além de você garantir a nota 2, você também vai ter que estudar um pouquinho para responder essas questões aí das atividades de sistematização, né, as AS, e acaba estudando um pouquinho para a prova. As demais disciplinas que você estudou no semestre, né, de agosto a outubro, faça uma lista dessas unidades, o que tem em cada disciplina, se organize para rever esses conteúdos, leituras, olhar as videoaulas de novo, tá? Faça anotações e resumos dos principais conceitos, né? Leia o material de conhecimentos gerais e realize o simulado para você fixar e se preparar também para a prova, tá? E a gente colocou, né, aquela imagem de motivação, aí arrase, brilhe, confie, foco, força e boa prova aí para todos, tá? A gente garante aí que vocês vão ter uma ótima prova, um bom resultado, se seguirem o passo a passo certinho, estudarem os conteúdos, tá? Para vocês poderem ter finalizado a 1, tá de férias já, né? Se tiver nota de tudo, pensem nisso, tá? Aqui eu vou deixar os contatos, tá, pessoal? O contato aqui do Polo de Piracicaba. Então, lembrando que o nosso atendimento é das 9 às 19 e aos sábados das 9 às 13. E aí os meus telefones, né, da Ariane, o meu, né, que eu faço alguns atendimentos também, e o e-mail e os contatos também do Polo de Ribeirão Preto, certo? Então, aí tem o WhatsApp da Noélia, da Cauana e da Milena. A Noélia está aqui na aula hoje conosco. Então, qualquer dúvida, vocês também podem enviar aí para elas. A gente ainda vai estar encaminhando para vocês toda essa aula que eu dei hoje, ela foi gravada, né? Vai ser encaminhada para vocês via e-mail, esses slides também, né? Então, vocês podem depois, caso tiverem dúvidas, também consultar esse material. Ok? Vou dar um stop share aqui. Ó, 18h45, hein? Terminei no prazo. Deixa eu olhar aqui. O Alessandro perguntou, a nota dos exercícios também subirá dia 10? Alessandro, precisa olhar na sua disciplina, porque geralmente, se o prazo é dia 1/12, assim que finalizar o prazo das AS, agora de novembro e dezembro, geralmente o tutor coloca lá o dia que vai subir. Mas acredito que é para subir, sim, justamente para poder fazer a somatória e o aluno ver se ele está aprovado ou não, tá? Se tiver disciplinas que não tem prova, por exemplo, estágios, que os tutores ainda estão corrigindo projetos e tal, isso pode ter uma data específica para migrar, tá? Mas acredito que notas A2, se forem de exercícios comuns, é para migrar. Das disciplinas que você já fez, caso você tiver feito disciplinas anteriormente, olhe lá para ver se está migrada já, tá? Porque geralmente, assim que finaliza as AS, dá uns 10 dias posteriormente, né? Já essas notas já sobem para a área do aluno, tá bom? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida?
Querem perguntar? Abrir o áudio? Falei muito rápido, entenderam tudo? Tudo certo? Estudaram bastante? Eu que agradeço, Maria. Maria até me ajudou aí nas respostas aí no chat. Obrigada, viu, Maria? Aê, Rainha, obrigada, Rainha. Rainha, nosso aluno querido aqui de Piracicaba, está sempre aqui pelo Polo. A Carol também, Carol, nossa aluna aí do curso de nutrição, né, Carol? Obrigada, Carol. É isso, acertei. Obrigada, Alessandro, eu que agradeço. Aline, eu que agradeço a presença aí, obrigada. Então, pessoal, caso... Beijo, Carol. Pessoal, eu vou ficar aqui logada mais uns 10 minutos, tá? Quem não tem dúvidas, né, pode sair, fiquem à vontade, tá? E quem tiver dúvidas, continue aqui para eu ir respondendo, tá bom? Obrigada, Luciane. Boa noite. A Tassiana perguntou. Boa noite, Éder. O Éder também está em todas as webs nossas aqui. Obrigada, Éder. Tchau, Noélia. Obrigada, viu? Obrigada pela ajuda e a participação aí. A Tassiana perguntou: as notas das AS aparecem somente na minha Blackboard. Caso não subam até 1 do 2, já posso abrir o requerimento? Temas transversais também não subiram ainda. Tassiana, esse 1 do 2 é o dia que fecha a AS. A AS ainda vai estar aberta no dia 1 do 2. Ela não migra dia 1 do 2. Assim que fecharem as AS, né, lá no dia 2, né, na quinta-feira, fiquem de olho e acompanhem na disciplina que o tutor geralmente ele posta um aviso. As notas AS vão migrar tal dia. Então, aí você acompanha nesse dia. O requerimento que tem para abrir é de questões da prova, tá? Não é de questões da AS. As questões AS são direto com os tutores das disciplinas, tá bom? Ficou claro, Tassiana? Beleza. Eu que agradeço. O Eduardo perguntou, os valores das notas regimental, qual o valor? Eduardo, eu vou até voltar aqui para você entender aqui o slide, vou voltar aqui de novo, espera um pouquinho. Eduardo, respondendo... Opa! Aqui. Deixa eu voltar lá. Eduardo, respondendo a sua pergunta, Então, você tem duas notas. A nota das AS, que valem 4 pontos, que serão somadas com a sua nota da 1, que é a prova regimental, ela vale 6 pontos, tá? Então, a somatória dessa nota é que vai dar a nota final da disciplina, certo? Então, o que você vai responder nessa prova? São 6 questões por disciplina, cada questão vale 0,8, e 2 questões de conhecimentos gerais, cada questão vale 0,6, total 1,2. Se você somar 4,8 com 1,2, você tem a nota 6, que é a nota máxima da prova, certo? Opa, deixa eu fechar aqui. Tudo bem? Ficou claro, Eduardo? Conseguiu visualizar no slide? Dê um feedback aí para mim, por favor. Isso, beleza. Então, a prova regimental ela vale 6, tá? Nesse esquema aqui do slide. Valeu, deixa eu ver. Pessoal, ainda tem pessoas aqui na aula? Tem alguma dúvida que queiram perguntar? Aproveitem essa hora, porque aí a gente desligar a web e amanhã enche de atendimento aqui. Como que é a prova? Como que eu faço? Aí o aluno às vezes não pergunta aqui. E aproveita esse momento, hein, para vocês perguntarem aí tudo que vocês estão com dúvida. Saindo. A Regiane. Oi, Regiane, boa noite, obrigada, viu? Obrigada pela presença, agradeço, viu? Obrigada, Eduardo, boa noite, boa prova, boa sorte para todos aí.
Pessoal, tudo certo? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar a aula? Caso ainda fique dúvidas, tá, pessoal? A gente está com os atendimentos aqui essa semana, pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá? Caso ainda vocês desliguem aqui e ainda continuem com dúvidas, a gente ainda pode atendê-los aí durante a semana, certo? Estudem os conteúdos, se organizem, estudem conhecimentos gerais, veja certinho quais disciplinas vão cair na prova de vocês. E a gente deseja a todos aí uma boa prova, tá? Amanhã pela manhã eu vou subir a gravação dessa aula no nosso canal do YouTube, né? E vocês podem rever aí algumas orientações que eu passei aqui e também os slides da aula, tá bom? Então, agradeço a todos a presença, desejo a todos uma boa prova, uma boa semana de estudos, e a gente se vê logo mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.